Questão agora da UFRJ 2020, quer saber se você sabe preencher uma declaração de óbito. Pessoal, por que esse tipo de questão é tão frequente nas provas de residência médica? Porque a maioria dos alunos termina a graduação sem nunca nem ter preenchido ou nunca nem ter visto uma declaração de óbito. E os alunos, quando se formam, eles vão trabalhar em emergência, vão trabalhar em UTI, né? Então vão lidar muitas vezes com a morte de vários pacientes. Então eles têm que saber preencher a DO, tá certo? Então vamos a partir dessa questão aqui aprender como é que se preenche. Adolescente de 13 anos com diabetes mellitus tipo 1 foi atendido no pronto atendimento com febre, lesão exantemática, conjuntivite e tosse. Então, apesar de você não precisar saber disso, já fica aí a dica de que isso é um quadro bastante suspeito de sarampo, tá? Febre, geralmente febre alta, conjuntivite e tosse. E aí, pela suspeita de sarampo, ela foi internada sob isolamento respiratório e evoluiu com pneumonia, que é a principal, que é a complicação que mais mata no sarampo. A complicação bacteriana que mais mata é a pneumonia. A complicação bacteriana mais comum é a otite e a que mais mata é a pneumonia. Aí ela evoluiu com insuficiência respiratória e depois veio a óbito. A sorologia confirmou o sarampo e a questão quer saber qual é a causa básica de óbito dessa paciente. Então vamos lá, pessoal. A DO, ela é uma ficha, tá? Ela tem 3 vírgulas, ela é uma ficha em que existem vários dados ali para você colocar a respeito do paciente, dados epidemiológicos do paciente, né? Além de informações básicas sobre ele. Mas tem esse item aqui, que é só ele que as provas de residência cobram, se você sabe preencher os diagnósticos que o paciente tem, tá? E aí esse item é dividido em 2 partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1, vamos dizer assim, é a mais importante, tá? E o que você vai colocar na parte 1? A parte 1 é dividida em 4 letras, A, B, C e D, que vai orientar a sequência de eventos com que esse paciente levou esse paciente ao óbito, tá? Você não precisa necessariamente preencher todas as 4, mas precisa ficar claro aqui o que é que iniciou a cadeia de eventos e o que é que levou esse paciente ao óbito. Então você começa preenchendo de cima para baixo, porque você vai da causa imediata que matou o paciente, que está na letra A, e vai voltando na sequência de eventos. Então, o que é que foi que matou imediatamente esse paciente? Foi o quê? A insuficiência respiratória, tá? Como ele descreveu aí. Então, você coloca a causa imediata de morte na letra A insuficiência respiratória, tá? Coloquei por sigla aqui, mas para agilizar o nosso comentário, mas você não pode colocar sigla dentro da DO, tá certo? E aí, ela teve uma insuficiência respiratória aguda, morreu, mas por que ela teve essa insuficiência respiratória aguda? Porque ela teve uma pneumonia, está escrito aí no enunciado. Então, a insuficiência respiratória aguda foi causada por uma pneumonia, tá certo? E aí, beleza, ela teve uma pneumonia, provavelmente bacteriana, mas que essa pneumonia teve uma causa que levou ao seu surgimento. E o que é que foi essa causa? Foi o sarampo. Tá certo? Então pronto, completamos aí a nossa cadeia de eventos, a nossa sequência de eventos, e você vê que nem precisamos completar todos, né, as 4 letras. Às vezes só vai ter 2, né? Às vezes o paciente foi o quê? Queda de altura, trauma crânioencefálico. Pronto, grave, foi o que morreu. Então são apenas 2 na sequência de evento, 2 itens na sequência de evento. Aqui a gente teve 3, mas pode ter 4, pode ter até mais. Mas você tem que deixar claro aqui nessa sequência os 4 principais que evoluíram, que fizeram que o paciente evoluísse para o óbito. Desde a causa básica até a causa imediata. Então pronto, se a gente sabe que a causa imediata foi a insuficiência respiratória aguda, que foi causada pelo sarampo, que foi causada pela pneumonia e que foi causada pelo sarampo, a gente sabe que a causa básica de morte dessa paciente foi o sarampo. Então, resposta da questão, letra A. Agora, às vezes a questão pede que você saiba preencher a DO inteira, essa parte da DO inteira. Então, se a gente tivesse que preencher também aqui a parte 2, a gente colocaria as informações aqui que são alguns diagnósticos que o paciente tem, mas que não contribuíram diretamente para aquela cadeia de eventos que levou à morte dele. Então, nesse caso aqui, a nossa paciente é diabética tipo 1. Então, isso é um item para estar aqui dentro da nossa parte 2, diabetes mellitus tipo 1. Se ela fosse hipertensa, por exemplo, se tivesse alguma cardiopatia, podia estar aqui também em outro item, né, no outro item da parte 2, beleza? Então, são aqueles diagnósticos que não fazem parte da cadeia de eventos, mas que, de certa forma, podem ter contribuído para a morte dessa paciente. Beleza? Então, aprende assim. Parte 1, os diagnósticos da sequência de eventos que levaram à morte do paciente, sendo que o A é a causa mais imediata e o D é a causa básica, né? Lembrando que você não precisa preencher todos. E na parte 2 vai ser aqueles diagnósticos associados, que podem, talvez, ter contribuído para essa sequência de eventos que levou ao óbito do paciente. Beleza, pessoal? Então, aprendemos a preencher a DO e agora você consegue acertar qualquer questão sobre esse assunto nas provas de residência médica.